Founder to Founder, com Márcio Kogut. Olá, começa agora mais um Inovação e Negócios na Record News para todo o Brasil. Eu sou Márcio Kogut e este é o quadro Founder to Founder. E hoje eu recebo um expoente da nova elite empreendedora. Ele foi Forbes Under 30, foi acelerado pela iCombinator e lidera a plataforma que transformou a gestão de despesas das empresas no país. Rodrigo Tognini, fundador e CEO da Conta Simples. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao Founder to Founder. Muito obrigado, Márcio. Prazer estar aqui. Bom, primeiramente eu quero te parabenizar, porque é o fundador mais jovem que eu recebi até hoje aqui no Founder to Founder. Boa, obrigado. Uma honra, uma responsabilidade. Espero atender as expectativas. Exato. Não, Forbes Under 30 e ainda tá com 31, né? 31. Ah, então tá bom. Então a gente vai começar a bater esse papo bacana. Mas, vamos iniciar pensando um pouquinho, só falando rapidamente a sua história, né? Quem era o Rodrigo até 2009, quando decidiu criar a Conta Simples? Boa. Cara, vim de uma trajetória... Eu gosto de falar que antes de empreender, eu tive uma trajetória muito importante no esporte. Então, eu joguei basquete, alta performance dos meus 12 aos meus 18, 19 anos. Fui seleção brasileira de base, ganhei bolsa nos Estados Unidos para jogar na universidade lá, fiquei um ano, voltei. Mas eu gosto de contar quem é o Rodrigo desse ângulo, porque o esporte me deu muitas lições e casca para depois, na jornada empreendedora, comandar uma empresa e tudo mais. E aí fui estudar administração, e aí quando eu estava para me formar na faculdade, cara, eu olhava e falei, será que eu quero ir para o mercado de trabalho? Será que eu quero ir trabalhar numa empresa? Eu tinha muita ideia, muita criatividade e assim uma personalidade de querer fazer as coisas de um jeito que eu acreditava, que eu falei, cara, o único jeito que vai ser, eu vou ter que empreender, vou ter que montar alguma coisa para colocar toda essa energia e essa visão que eu tenho do que eu acho que tem que ser feito para construir uma empresa. E aí montei um primeiro negócio ainda da faculdade, que deu errado, mas nessa experiência eu tive muito problema com o banco, não tinha acesso a cartão corporativo, tinha muita tarefa burocrática, trabalho manual para gerenciar ali o dia a dia daquela startup. E eu falei, cara, não é possível que está todo mundo sofrendo com os bancos, as soluções atuais. Tem um jeito diferente de fazer isso. E eu acredito que eu tenho uma saída para essas respostas todas, essas dores todas que eu vejo um monte de empreendedor, um monte de empresário passando. E ali foi o start, e aí a gente começou ali final de 2018, a gente lançou a plataforma início de 2019, né? E aí foi onde a gente começou a escalar a operação. Legal. E nessa tua jornada aí do esporte para se tornar empreendedora, eu tinha até visto no teu perfil que você realmente era um esportista de alta performance. E o que isso agregou para você hoje? O que você vê hoje? O que isso agrega para liderar um time? Que hoje você comentou que vocês estão com 300 e poucos funcionários, né? Perfeito, estamos com 350 pessoas. Cara, algumas coisas. Eu acho que a primeira, assim, que o esporte... Eu joguei basquete, então é um esporte coletivo. Cara, pessoas reagem de formas diferentes no mesmo contexto. O que isso quer dizer? Cara, lá do esporte, tinha companheiro de time meu que chegava num jogo importante, difícil, e aí torcida contra, e aí a pessoa, cara, se motivava, entrava num espírito de, cara, quero ganhar esse negócio, desafiar, virava um leão, né? E aí tinha um outro companheiro de time que, cara, nessa mesma situação, nesse mesmo contexto, cara, saía, murchava, ele não conseguia se destacar. E tinha uma outra pessoa que tinha um outro comportamento, terceiro comportamento diferente. Eu falei, cara, engraçado, curioso. Tem pessoas que reagem de formas diferentes em mesmo contexto. Cara, no dentro de uma empresa, mesma coisa, né? E aí isso foi me moldando. Eu sempre tive uma postura mais de liderança por onde eu passei. Isso foi me moldando, por exemplo, para entender que as pessoas reagem de maneiras diferentes. E isso é importante entender para comandar uma equipe, para saber como motivar, como endereçar, como dar direcionamento, como exercer o melhor de cada um nos papéis. Então o esporte me ensinou isso. O outro, que acho que o esporte ensina muito, né? Humildade, assim, cara, você vai trabalhar, vai ralar, vai entrar para um jogo extremamente preparado e às vezes você vai perder. Cara, faz parte. E aquele processo de retroalimentar o que você precisa fazer para
sair com uma vitória, sair, né? Dentro de uma empresa é a mesma coisa. Às vezes você vai dar tudo para fechar um cliente e ali você não vai conseguir fechar. Mas, cara, o esporte ensina que você não pode parar ali. Você tem que entender o porquê que deu errado, aprender com aquilo, para o próximo cliente você não cometer um erro e conseguir sair com aquele cliente fechado e conseguir fazer acontecer. E, cara, assim, tudo que eu conquistei na minha vida foi através de muito trabalho, muito suor, muita luta, né? E no final do dia, quem quer ser campeão no esporte, quem quer ganhar título, quem quer se destacar, tem que sacrificar muitas coisas. E eu consegui fazer isso no esporte, né? Então eu lembro, pô, treinava de domingo a domingo, cara, férias de escola era para treinar, assim, pô, tinha que coordenar semana de prova com jogos e essa capacidade de conciliar a agenda. Cara, dentro de uma empresa é a mesma coisa, né? Você está construindo um negócio, tem que se sacrificar, trabalhar de domingo a domingo, você tem que conciliar um monte de agenda, saber priorizar. Então, assim, foi uma escola para mim. Legal. Mas eu vi muitos esportistas, grandes esportistas falarem já, que obviamente que o talento é sempre importante uma pessoa ter um talento, um determinado talento, mas que o esforço e a dedicação sempre substitui o talento, né? Porque tem pessoas que são talentosas, mas que nunca vão virar ou um excelente jogador de futebol, ou um Ayrton Senna, ou um Cristiano Ronaldo, se você não treina, se você não tem foco, se você não insiste, se você não tem persistência. E no empreendedorismo é a mesma coisa, né? Mesma coisa. Se você sabe muito bem disso. Eu também tenho essa jornada de empreendedor um pouco mais longa do que a sua, né? Já quebrei algumas vezes, criei, mas coincidentemente, quando eu criei o Maicon foi em 2018 e a gente lançou em 2020, você lançou em 2019. Então a gente tem mais ou menos esse mesmo período aonde que estavam surgindo as inovações no mercado financeiro, né? Quando eu criei o Maicon, eu peguei um pouquinho o mote e a pegada do Nubank, né? Pô, todo mundo sofria em ir num banco para abrir uma conta. Pessoa física, né? Eu tô falando. Todo mundo sofria. Ia no banco, tinha que mandar documento, fala com o gerente, assinava um monte de papelada e tal. Aí veio a pegada Nubank, né? Baixa o app, vai ali, instala, baixa e você tem a tua conta e recebe teu cartão. Sim. Aí eu falei, pô, e eu conheci o mercado de consórcio, falei assim, cara, o consórcio também é burocrático. Pra você comprar um consórcio, tinha que falar com um vendedor, você tinha que chegar lá e tal. Então eu também senti dor, fui lá e criei o Maicon, colocando inteligência artificial em 2018. Você, quando criou a Conta Simples em 2019, você se espelhou um pouco nisso porque o Nubank agilizou o processo da pessoa física. Você agilizou o processo da pessoa jurídica. Sim. Porque nem todo banco fazia o processo digital para a pessoa jurídica, porque a pessoa jurídica é mais complexa a documentação, né? Você tem que mandar contrato social, CNPJ, aí tem que mandar a documentação do sócio. Você se inspirou e conta como foi isso. Cara, bastante. O Nubank, obviamente, é um exemplo de empresa, fintech, não só para nós que estamos no Brasil, mas para o mundo, né? É um belíssimo exemplo. E, obviamente, eu vi o que o Nubank fez na pessoa física e eu falava, cara, não é possível. Pessoa jurídica tem o mesmo problema. E naquela época, quando a gente lançou, não tinha nenhuma solução de banco digital focado só em empresas. Tinha as empresas que estavam tentando fazer, sendo banco digital para pessoa física, lançando a solução de jurídica. Mas a gente percebeu que as dores da pessoa jurídica têm uma série de outras coisas que vão além, né, do que uma pessoa física tem. Processo de conciliação financeira, mais de um usuário por conta, você falou dos sócios, regras de aprovações, permissionamento. Então tem uma camada adicional que se você tentar replicar o que um banco pessoa física faz, exatamente aquele playbook, e falar, agora eu vou abrir para pessoa jurídica. Não é tão simples. Não é tão simples, não vai dar certo. E aí a gente começou a aprofundar muito nesse processo. E eu contei, né, que eu montei um negócio antes. E quando a gente foi montar a Conta Simples, esse negócio antes deu errado por alguns motivos. Mas um deles foi que a gente se fechou numa sala, começou a elucubrar um monte de ideia, e aí a gente colocou o negócio no mercado e estava tudo diferente do que o usuário esperava, adoção, aceitação, e não deu tempo de pivotar, o negócio teve que fechar. Quando a gente foi montar a Conta Simples, eu falei, cara, eu quero conversar com o máximo possível de empreendedores, pessoas que estão à frente de negócio, para entender as dores. E aí a gente, antes de escrever a primeira linha de código, né, eu e os meus sócios, a gente, cara, entrevistou muitos empreendedores. E aí era assim, empreendedor do ramo de tecnologia, empreendedor do ramo de serviço, empreendedor da economia real, empreendedor PJ. Todo mundo tinha pelo menos algumas coisas para reclamar das soluções de banco naquele momento, né? Burocracia para abrir conta, taxa alta, atendimento que só responde das 10 às 4, complexidade da jornada. Então tinha uma lista de coisas. E ali a gente falou, pô, tem muita dor. Só que o que a gente teve que entender? Que se a gente quisesse tentar atender todo mundo com todas as dores para todos os produtos, a gente ia começar a construir uma complexidade muito grande
ter uma profundidade de diferenciação muito rasa e, obviamente, não ia criar nada muito relevante para ninguém, né? Então, a gente teve que recortar e escolher algum ângulo, um primeiro ângulo de entrada para atacar, que foi o ângulo de cartões corporativos, né? Mas aí, por exemplo, desse processo veio, você falou da abertura de conta, né? A gente via que a abertura de conta antigamente, antes das soluções digitais, né, de uma empresa, tinha que ir na agência. Aí você leva, você combina com o teu sócio o horário que você vai lá, porque tem que pegar a assinatura. Aí você deixa os documentos. Aí eles falam, não deu certo que precisa dessa assinatura aqui agora, você tem que voltar na agência. Foi assim que eu, em 2018, 2017, no final que eu abri da primeira startup. Até hoje é meio assim, tem muitos bancos que até hoje é meio assim. Até hoje é meio assim, né? Eu tenho orgulho de falar que a gente mudou essa realidade. Hoje dá para ser muito diferente. E aí eu falo, pô, e qual que era uma dor da pessoa jurídica? É o que você comentou. Pô, tem sócio, né? Como que a gente faz um processo de abertura de conta 100% digital, sendo que tem sócio? Daí a gente criou uma coisa simples. Pô, você está abrindo ali o seu CNPJ, precisa coletar a selfie e o ok do seu sócio. Pô, o seu sócio manda um link pelo WhatsApp para o outro sócio fazer o processo, já abrir a conta ali, já tem um retorno, já facilita. Negócio simples desse, que assim, no final do dia traz uma experiência tão diferente para quem está abrindo a conta, que a gente foi entendendo através dessa interação com o cliente, né? Um outro exemplo, pô, todo mundo falava que, pô, eu quero ter um atendimento pelo WhatsApp, isso lá em 2019. Tipo, pô, para que ficar inventando chat interno, chatbot e isso e aquilo? Pô, faz um link no WhatsApp, homologa e atende por ali. Até hoje, nosso atendimento tem um canal via WhatsApp muito simplificado. Só que essas são as dores que eu falo cross, né? Tem as dores que a gente entendeu em profundidade. E aí a de cartão foi uma que a gente percebeu. Tinha muito empreendedor que já estava operando no mundo digital, escalando o negócio, tendo que pagar anúncio, comprar pagamento de software, né? Despesa de viagem. E aí ele ia no banco e falava, pô, preciso de um cartão corporativo. O banco, não pode, você tem menos de 1 ano de CNPJ aberto. Não, mas eu levantei rodada de investidor aqui, ó, tenho tanto em caixa que tá aqui. Não, nossas políticas não aprovam e tal. A gente falou, pô, tem um monte de gente com essa dor. Vamos atacar com as dores de cartão. E a gente foi percebendo que, além do pagamento, tinham dores na hora de criar políticas, criar regras de uso, criar automações na conciliação. Então a gente foi criando toda essa camada adicional e isso foi criando a nossa diferenciação, né? E isso fez com que a gente chegasse nos números que a gente tem hoje, na diferenciação que a gente tem de mercado, e foi criando e foi dando a roupagem da nossa diferenciação, que a gente deixou de ser só uma solução de conta digital, que faz Pix, tem cartão, tem ali toda a experiência digital, mas que a gente tornou uma camada que ajuda de fato a empresa numa parte mais gerencial e operacional do dia a dia, né? E a gente já começou a atender empresas desde 5 funcionários, 10 funcionários, hoje até empresas de mais de 500 funcionários, mais de 1.000 funcionários. Olha só que legal. Não, e é bacana, porque eu imaginava que você tinha se espelhado um pouco nesse processo de digitalização do Nubank, porque eu também me espelhei. E você viu que tinha dor num segmento que era o teu próprio segmento quando você estava empreendendo, né? Eu também, com as minhas startups, algumas empresas, a gente sofre porque tinha que colocar um cartão de crédito lá para pagar ou o Google ou para pagar cloud. Porque hoje em dia as empresas elas estão com CNPJ no Brasil, mas quando elas chegaram aqui, há alguns anos atrás, não tinha. Você tinha que colocar um cartão de crédito. Aí o sócio tinha que colocar um cartão de crédito, tinha que pedir um reembolso, virava uma bagunça. Eu fiz uma entrevista naquela época, 2019. Era uma startup que tinha sido investida do SoftBank, já tinha um outro patamar. E fui entrevistar o CTO dessa startup. E eu perguntei, cara, como que vocês fazem pagamento aí de cloud? Que tem um volume grande. Sim. Ele falou, cara, você acredita que eu uso meu cartão pessoal? E aí eu peço todo mês reembolso aqui pro financeiro? Eu falei, cara, mas assim, o volume que vocês estão, assim, seu cartão pessoal tem que ser poderoso. Ele falou, cara, não, ele mas assim, eu come todo o meu limite, né? Então eu tenho que usar o cartão da minha esposa para as despesas minhas pessoais, porque da empresa, eu estou usando, né, o cartão, o meu aqui. E eu falei, cara, não é possível, tem que ser diferente, né? A gente foi criando a solução para... Então, e virava uma baita bagunça contábil, né? Porque a empresa tinha que dar um reembolso, tinha que jogar na contabilidade dizendo que isso foi uma despesa com tecnologia, com infraestrutura. E a pessoa que está pagando com o seu cartão pessoal tem problema de imposto de renda depois. Imposto de renda pega. Exato. E você acredita, Márcio? A gente fez uma pesquisa recente com a Visa, a gente soltou agora no começo do ano. 2 em cada 3 CNPJs no Brasil, os sócios ainda utilizam cartão pessoal para as despesas da empresa, né? Olha só. Então tem ali um volume de 8 milhões de CNPJs utilizando ainda cartão pessoal para esses tipos de despesa, né? Eu acho que agora no mundo, né, das empresas mais estruturadas, as empresas que começaram a conseguir uma escala maior, isso já diminuiu bastante. Mas ainda tem um mercado massificado que ainda isso é muito comum, né? E esse problema, às vezes, você fala para o sócio, ele nem
tinha se ligado, né, que era um problema que ele poderia ter na hora de imposto de renda, na hora de conciliar a despesa ali com o contador, né? Então, essa é uma das dores que a gente percebeu. Legal. Até agora tem uma das empresas minhas aí, que eu tenho empresa de pagamento hoje em dia, consignado e tal. Uma das empresas está sofrendo com esse negócio de cartão, eu já vou mandar abrir uma conta na conta simples. Já está resolvido, Márcio. Isso aí já não é problema. Já vou mandar abrir uma conta lá na conta simples. Mas, Rodrigo, seguinte, a gente conversou aqui a respeito dessa oportunidade que você enxergou, que se espelhou um pouquinho no Nubank e viu as dores. Você também se espelhou um pouquinho lá nos fundadores da Brex, não? Que saíram, ou eles se espelharam em você e foram para lá e criaram a Brex lá, que também pegou e criou e resolveu a dor de empresários nos Estados Unidos, né? Sim, sim. Não, eu me espelhei neles e não contei uma parte da minha trajetória, mas no começo da faculdade eu estudei administração. No primeiro semestre fui trabalhar na Stone, a convite do André Street, que fundou a Stone. Ele era um mentor na faculdade ali meu, de um grupo de empreendedores que a gente estava montando. Isso foi em 2014. E aí, o André convidou, fui trabalhar na Stone. Então, a Stone era uma empresa pequena naquele momento. Tinha 70, 80 funcionários. Tinha uma mesa ali, que era das empresas, né, do grupo da Stone. A Pagar.me estava lá. A Pagar.me fundada pelo Henrique e pelo Pedro. E eu olhava ali, na época, eu tenho 31. Na época eu tinha 21, 20, né, 20 anos. E eu vi, pô, dois moleques lá com 21 anos de idade, minha idade, já era a empresa deles, né? Cara, quem que são esses caras? E aí, obviamente, fui aprendendo ali um pouco, vi eles começarem a Pagar.me, e aí depois passou, fui para outro lugar, e aí Pagar.me virou o que virou dentro da Stone. E aí, em 2018, eu estava montando essa outra startup, né? E fundadores brasileiros lançam solução de cartão corporativo nos Estados Unidos. Eu falei, cara, não é possível. Pô, o Henrique e o Pedro lá da Pagar.me. Eu também tenho essa dor aqui. O cara saiu, foi lançar lá. Foi lançar lá, né? Pô, e não lançaram aqui, velho. Alguém tem que lançar aqui. Alguém tem que resolver essa dor aqui. Então, a gente se espelhou na Brex. A gente se espelhou numa empresa também europeia, da França, chama Contu, que também lançou uma solução de banco digital para freelancers, para SMBs na França e depois expandiu para a Europa toda. E eu falei, cara, não é possível, o mercado brasileiro, 35% a 40% do PIB roda na mão das PMEs. A gente está falando de mais de 20 milhões de CNPJ, concentrado na mão de 5 grandes bancos, com uma dor bizarra. Eu falei, cara, tem mercado aqui, né? Vamos começar. E aí foi, na coragem e com muita vontade de resolver essa dor. Mas a inspiração também veio lá de fora e são dois craques, né? O Pedro e o Henrique são dois craques que... Eu também para mim, sempre foram referência, apesar de jovens, foram referência. E a gente quase se cruzou, porque eu criei o primeiro gateway de pagamento que processa 80% do mercado de consórcio, que chama Pague Consórcio. Antes de eu lançar o Michael, eu criei o Pague Consórcio. E eu tive uma reunião com o Henrique lá na Stone. Lá na Stone. Quando eles estavam com o Pagar.me. Isso foi mais ou menos, acho que 2014, 15, mais ou menos isso. Quando eu lancei o Pague Consórcio, aí o Pague Consórcio ficou. Quando eu lancei o Michael, eu tive que vender o Pague Consórcio, o controle, porque eu processo o pagamento dos meus concorrentes. E estava lançando um outro consórcio. E aí, depois que eu saí do consórcio, eu recomprei de novo. Fui lá e recomprei de novo e hoje eu estou com ele de novo. Mas eu conheci eles também. Mais especificamente o Henrique, achava um moleque, super visionário. Né? Super visionário. E foi legal dessa experiência, porque eu também estive próximo do André Street. O André é um cara que agora está aparecendo um pouco mais, mas ele ficou muito tempo mais num bastidor, assim, não aparecia tanto. Mas é um cara que construiu a Braspag, né? Construiu depois a Stone. Quando ele estava começando a Stone, ele estava com 33 anos de idade, um negócio assim. E eu falava, cara, quem que é esse cara aí? 33 anos de idade, que ele tá montando, tava no começo da faculdade, né? Então aquele negócio, eu falei assim, cara, é possível construir coisas grandes, independente da idade, dá para criar algo relevante, ainda mais no mundo de tecnologia, né? Que tem uma escalabilidade muito acelerada. Então essas pessoas foram referências para mim e de certa forma me inspirei, aprendi com eles e tive a oportunidade de estar perto, né? Quando eu trabalhei no comecinho da Stone. Legal. A gente sempre tem que se basear, a gente sempre tem que ter os nossos mentores, né, cara? As pessoas que são referência e os mentores que a gente sempre fica olhando e fica se espelhando. Mas além de toda essa referência e esse background que você se espelhou nessas pessoas, você foi para o Vale do Silício, né? Você passou um tempo lá no Vale do Silício. Sim. Né? E vocês passaram pela iCombinator. Conta um pouquinho, como foi essa experiência lá? Qual era o momento que vocês estavam? Quando você foi lá, ainda era uma startup? Já tinha feito alguma rodada? Como estava? Cara, era super early. Então, a gente passou no iCombinator em começo de 2020, né? Então, no meio da pandemia. A gente não conseguiu ir para o Vale naquele momento. Foi o primeiro batch, foi 100% remoto do iCombinator.
Mas foi um divisor de águas, Márcio, porque o que aconteceu? A gente estava tentando levantar rodada naquele momento. E aí, assim, eu tinha 23, meu sócio mais velho tinha 29, o outro tinha 27, um negocinho. E aí, os investidores falavam assim, cara, você quer montar uma solução de banco digital, de cartão corporativo, e, cara, você vai querer competir com os grandes bancos, com um mercado extremamente rico em dinheiro e N possibilidades ali, você tem muito competidor. Então, a gente sofria muito para levantar rodada, e foi difícil levantar as primeiras rodadas. Então, a gente levantou rodada anjo. E aí eu fui tentar levantar uma rodada com fundos e só não atrás de não, por N justificativas. Pô, vocês são muito jovens, pô, vocês não são desse mercado, vocês nunca trabalharam muito tempo em banco, por mais que meus sócios tinham mais tempo de jornada dentro desse mercado. O time de tecnologia de vocês é muito júnior, pô, vocês não vão acessar capital externo. E eu falei, cara, vou ter que achar os caminhos, né? E aí eu apliquei pro Y Combinator, e aí o Y Combinator ele gosta de pegar fundadores mais jovens, fundadores que têm esse perfil. E aí, quando a gente passou, foi um divisor de águas, porque o Y Combinator acelerou o Airbnb, acelerou o Dropbox, acelerou o Twitch, acelerou a própria Brex, acelerou um monte de startup. Hoje, as empresas combinadas do Y Combinator já devem estar valendo casa de $1 trilhão. Né? Então, isso cria um stamp. É um processo seletivo que passa em torno de 2 a 2,5% dos applications. Né? E a gente foi, naquele momento, uma das únicas 3 startups brasileiras do ano no Y Combinator. Então, assim, isso criou um selo muito importante. E ali, Márcio, foi muito legal, porque a gente falou, agora a gente vai aprender do epicentro da inovação do mundo de tecnologia de startup, que é o Vale do Silício. E foi muito legal, porque eles têm um conhecimento embarcado ali, que eles já viram muitas startups que deram errado, que deram certo, e tem um playbook, né? Tem similaridades. E a gente se colocou uma meta, a gente falou, a gente está entrando nesse programa, é uma aceleração, no final do programa vai ter um demo day, que a gente vai ter que fazer um pitch para vários empresários e investidores do Vale. E a gente não veio aqui, aí entra o espírito competitivo, né, de atleta. Cara, a gente não veio aqui para passear, a gente veio aqui para ser um dos melhores. E se a gente não for, a gente falhou. E a gente colocou uma meta, que a gente queria crescer em receita durante o Y Combinator, pelo menos 7% por semana, semana contra semana. Uma meta agressiva, são 12 semanas de programa, e vamos lá. E, cara, a galera, pô, mas como assim a gente vai crescer 7%? E meu sócio falava, cara, tem que dar o tiro e correr atrás da bala, a gente vai achar saídas, vamos. E assim, domingo a domingo, 24/7, cara, essa é a pegada, não tem outra coisa, que a gente vai pensar na vida a não ser isso agora. E era pandemia, então também... cara, todo mundo home office, todo mundo ali... Tudo jovem, tudo solteiro ainda. Tudo solteiro, né? Eu já tava namorando, hoje sou casado, mas todo mundo ali, cara, não tinha balada pra ir, não tinha festa pra ir, não tinha... Assim, era só trabalho. Resultado, cara, a gente cresceu todas as semanas pelo menos 10% em receita. A gente saiu de um faturamento no início do programa do Y Combinator que a gente estava faturando casa de R$40 mil por mês para terminar o programa lucrando R$200 mil por mês. Caramba. Lucrando, última linha. Né? E, obviamente, depois disso vieram rodadas. Aí sim veio não só pelo stamp, mas pelo resultado, investidores de fora querendo aportar. E dali a gente começou a ter uma rota que a gente via da curva de crescimento da empresa muito acelerada. Em números hoje, a gente atende mais de 50 mil empresas hoje. Esse ano a gente vai bater um volume de R$100 bilhões em processamento de movimentações financeiras. Em cartão a gente tem 2,5% do market share de cartão corporativo do Brasil. Né? E a gente está expandindo agora toda a tecnologia que a gente construiu para cartão para outros pagamentos corporativos. Mas hoje eu falo isso, são grandes números. Naquele momento, se eu falasse que eu ia chegar nesse patamar, cara, assim, pouquíssimas pessoas acreditaram. Os investidores que acreditaram em mim, eu sou eternamente grato, que eu falo assim, cara, vocês são meio maluco, ainda bem, que eu também, tamo junto. E hoje esses investidores escolheram grandes múltiplos ali de retorno, de investimento. Então, no final do dia também tem aquele sentimento de, cara, conseguir devolver, né, para todas essas pessoas que acreditaram. Mas o Y Combinator foi um divisor de águas, cara. Beber daquela fonte do Vale do Silício, aprender assim, com esse epicentro. E até hoje a gente aprende, né? Porque uma vez que passa, a gente está na comunidade, né? Sim. E hoje a gente vê lá as startups que estão operando com inteligência artificial e a gente consegue acelerar muita coisa ali. Mas foi um divisor de águas e coisas que o Y Combinator ensina, né? Ele fala assim, cara, no começo... ele tem uma frase que é do things that don't scale. Cara, faz coisas não escaláveis. Você só vai começar a pensar em automatizar a hora que você não conseguir mais viver com aquele processo manual. Exatamente. Porque às vezes tem empreendedor que fala, vou automatizar tudo e não sei o que, gasta... Cara, do things that don't scale. Né? Procure 100 clientes que amem seu produto.
Se você não tiver 100 clientes que amem seu produto, você não está achando o que eles chamam de product market fit, né? De achar aquele primeiro momento que o negócio dá uma estilingada de resultado. Então essas coisas, cara, você tá ali, você se coloca na provocação. E aí, resumo, a gente, cara, terminou o BET como uma das principais startups do programa. Levantamos rodada, depois o Y Combinator investiu, não só do programa, mas investiu mais 2,5 milhões de dólares. Depois de 3 meses, a gente foi uma das pouquíssimas empresas no mundo que o Y Combinator tinha um fundo que era o Continuity Fund, né? Eles investiram em 40 empresas no mundo inteiro. A gente foi uma delas, né? Então, no Brasil, a gente foi talvez a empresa que mais recebeu aporte do Y Combinator. Então, isso tudo foi dando... Foi o primeiro aporte deles? Além do founder, vocês tiveram meio que family and friends, assim? A gente teve friends and family e teve investidores anjo, né? E aí teve alguns investidores que... Esses já não estão mais, já saíram? Alguns ficaram um pouquinho, mas muitos deles já retornaram um bom investimento. Já pegaram, até porque vocês começaram a fazer grandes rodadas, né? Isso, exatamente. Vocês fizeram grandes rodadas. A última, acho que se eu não me engano, foi 300 milhões. A última foi 200 milhões de reais que a gente levantou em 2024, né? Janeiro de 2024. E aí, nessa rodada, teve a oportunidade para investidores lá da primeira fase poderem retornar, venderem uma participação. E é muito legal a sensação, né? De você, cara, assim, ver o retorno do investimento se concretizar. É porque hoje em dia não é que nem era muitos anos atrás, né? Antigamente tinha cheque sobrando de um monte de investidor para todo tipo de startup. Hoje em dia já não. Hoje em dia a tese dos investidores mudou muito, né? Amadureceu. Até o que você falou, lá atrás eles eram loucos. Realmente, tinha muito que era louco. Aventureiro. Muitos eram aventureiros. Hoje em dia eles querem investir e falam assim, cara, já está dando lucro, não é receita, está dando lucro. Está dando lucro, vamos esperar um pouquinho mais, né? Eu mesmo passei por isso nas minhas primeiras rodadas. Eu tinha meu próprio capital, o meu e do meu sócio, e a gente deu entrada no Banco Central para pegar licença. Só que demorou o processo de licença e eu tinha um time de 40 pessoas que eu tinha que ficar tocando e cuidando e bancando. E eu estava com o meu capital próprio, vendia imóvel, vendia todo o patrimônio que eu tinha para segurar. E eu tinha um business plan no Banco Central que era de 10 milhões. Só que eu cuidava de 40 pessoas, principalmente na época era pessoa dev, e era caro, né? Dev era caro. Hoje já ficou mais barato com AI, mas antigamente era caro. E aí o Banco Central ligou e falou, olha, puta, tá para sair a licença e tal, cadê o dinheiro? Né? Aí dos 10 eu só tinha 5. Aí eu comecei a rodar, fui na Domo, conheci o Ricardo Borges, fui em vários lugares. Legal. Eu sentava, mostrava meu track record pros caras. Falava, caramba, animal e tal, não sei o quê. Mas quando eu tiver a licença, você volta aqui. Eu falei, você não tá entendendo. Eu preciso de você. Eu preciso do teu dinheiro para licença, porque eu já coloquei do meu 5, mas eu preciso 10. Ah, vamos ver. Aí eu tive que, comecei a gastar, eu tive que acabar me associando com um grupo, né? Fazendo até um acordo não muito bom, porque senão eu não ia conseguir colocar o negócio para rodar. Então, e já era a fase final. Não era mais aquela fase que investiam em qualquer negócio, né? Tinha uma maturidade do negócio. Exato, já tinha uma maturidade, porque já tinham muitos investidores, tinham perdido muito dinheiro, né? Investindo em muitas startups. Então, hoje, o mercado ficou mais maduro e isso é bom, né? Isso é importante, né? Eu sofri também, cara. E era isso, assim, eu olho para trás, nas primeiras rodadas eu tive que reduzir valuation, eu tive que diluir um pouco mais. Então, assim, quando eu olho para isso, eu falo assim, cara, me arrependo de forma alguma, porque ou era aquilo, né? Mas hoje em dia o mercado está mais amadurecido, os investidores estão mais educados, os próprios empreendedores eu vejo que estão já nascendo com um nível de conhecimento dessa parte mais... como funciona um contrato de investimento, como funciona os modelos de safe, os modelos de vesting, equity, stock option. Cara, naquela época não tinha o chat GPT para perguntar, né? O Claudio para perguntar, cara, o que é isso? Como é? Você vai aprendendo na raça, né? E apanha, né? Mas no final do dia... Mas você se deu bem com os seus investidores? Porque, por exemplo, por mais que você foi diluído e tal, não sei o quê, eu vejo que você ainda toca o negócio, você está na operação e muitas startups... acabaram que os fundadores foram tirados. Isso foi um caso meu, atípico aqui, né? Mas eu vi que ainda comigo, eu saí com dinheiro. Tem muitos fundadores que criaram unicórnios que saíram sem nada, né? Você se deu bem com os teus investidores? Eu não posso reclamar, assim, porque os primeiros investidores, os anjos, eles eram empreendedores também. Então, eram empreendedores que montaram startups, venderam, já estavam em outro patamar. Então, eles entendiam. Então, chegava ali num cenário, cara, a gente estava mais diluído, vai entrar um novo investidor, a gente vai precisar reorganizar o cap table, vamos ter que emitir um pouco mais de ação aqui. Cara, não é uma conversa fácil, mas quando o investidor
foi um empreendedor ou ele entende, né? Então, assim, cara, E ele fica do lado do fundador, né? Ele fica do lado. Fica do lado, ele não fica do lado do dinheiro. Porque quando o cara não é um empreendedor, quando ele é um executivo, é um cara de uma boutique de M&A, um cara que tá ali foi treinado só para comprar e vender empresa, ele não tá nem aí se o fundador vai perder, vai ganhar. Agora, quando o cara é um investidor, que ele já fundou uma empresa, vendeu e montou o próprio VC dele, aí eu acho que ele olha o fundador com bons olhos, né? Cara, eu tive vários, assim, acho que colocando... Assim, o meu cap table, assim, todo mundo de alguma maneira ajudou. Mas teve 2 ali que foram importantes na fase inicial. Um foi o Rodrigo Dantas, que fundou a Vindi, vendeu para a Local Web, a empresa dele. E o outro foi o Paulo Silveira, que fundou a Lura. Cara, esses 2 caras, assim, fantásticos. Assim, eles ajudaram muito, abriram muita porta, ajudaram nas porradas que a gente toma a saber organizar. E depois vieram uma outra leva, logo ali com a Combinator, o Marcelo Maisonave, um dos fundadores, né? Sim, eu conheço ele. Cara, um cara fantástico. Ele tá na nave com o Glitz, todos eles entraram. Engler, o Glitz, o Englert, o Marcelo, o Vitor, o Kanvitz. Essa turma toda virou investidor nosso. A gente faz, inclusive, até hoje, uma reunião trimestral, porque eu faço porque eles ajudam, eles aportam conhecimento. São pessoas que viveram muita coisa. Então, assim, eu acho que isso foi também uma virtude minha, de conseguir olhar o investidor não só do ponto de vista de um aporte de capital. Cara, a virtude que esses caras aportam para o negócio. O que eles podem abrir de porta? Pô, quem viveu aqui... crédito. Então, cara, estamos acelerando jornada de crédito. Tem gente lá que já viveu muita coisa. Então, cara, esse conhecimento é importante. Pô, quem aqui já viveu construção de time em larga escala em velocidade? Pô, o cara vem com uma ajuda. Pô, canal de distribuição. Quem escalou num canal de distribuição via canal de venda direta? Cara, o cara vem e ajuda. Então, assim, eu consegui manter esses caras muito próximos também, de fazer com que eles se sentissem parte daquela construção. Isso acelerou muita coisa de respostas que a gente tinha. E ajudou você a chegar onde você chegou, né? Sem dúvida, sem dúvida. E também tem que ter... Tem um momento certo, né, Rodrigo? Porque uma coisa é você buscar investidor não pelo dinheiro. Porque quando você precisa do dinheiro, quando é aquela questão seguinte, eu preciso de dinheiro, senão eu quebro, você não olha muito o perfil do investidor. Não olha o perfil. E esse é o grande erro. E não olha os termos também. E não olha os termos. Esse é o grande erro. Porque esse eu preciso de dinheiro. Aparece o primeiro querendo te dar dinheiro, você nem lê muito o contrato e você nem sabe se o investidor vai te agregar alguma coisa no negócio. Porque você está ali naquele estresse do dinheiro. Então, eu ensino muito hoje, pela minha trajetória, para alguns fundadores, alguns até eu invisto em algumas startups, eu falo o seguinte, cara, a melhor época de você fazer uma captação é quando você não precisa. Não precisa. Porque quando você precisa, você vai fechar o olho para muita coisa que no futuro você vai se arrepender. Total, cara. No começo a gente apanhou muito. E eu acho que isso criou também na Conta Simples, a forma que eu opero, uma eficiência financeira muito grande, né? Então, o mercado startup teve alguns momentos, principalmente pós-pandemia, que muita coisa estourou. Valuation, aquela festa, aquele oba-oba, que está acontecendo agora com as empresas de AI. Né? Mas naquela época todo mundo estava sendo avaliado em múltiplos gigantescos. E eu, cara, não sei, pelo fato de eu começar com um pouco dinheiro e ter muito controle ali para entender o que está, né, como está sendo alocado, fez com que eu tivesse uma cabeça muito pragmática de como usar aquele capital. E aí, quando vieram os momentos, né, de euforia, consegui surfar essa onda, levantar a rodada, levantamos o Series A ali em 21, mas logo depois, em 22, veio, né, o inverno das startups e aquele negócio, preserve caixa, cash is king. E aí nosso board, a gente já tinha board naquele momento, começou, acho que a gente tem que preservar tal. Cara, o plano que eu tinha já era naquele pace, né? E aí, 1 ano e meio depois, apareceu a oportunidade de fazer o Series B de 200 milhões. Mas tanto o Series A quanto o Series B vieram de momentos como você falou. Cara, a gente não precisava do dinheiro. E aí, nesse momento, a negociação, os termos, você tem um leverage, uma alavanca muito maior para negociar, né? Então, eu acho que esse foi um ponto também que aprendi no começo do modo mais difícil, né? Que, cara, não conseguia captar. E depois, quando eu consegui ver a onda a nosso favor, consegui também surfar, só que daí nos termos que eu queria, né? É bem diferente. E todos os fundadores, os cofundadores e os sócios estão com vocês ainda? Estamos juntos, né? Eu sou o CEO hoje, então estou com toda a empresa. Meu sócio, o Gotti, ele toca a parte toda de cliente, venda, pré-venda, relacionamento, customer success. E o Fernando toca hoje a unidade de conta global. A gente lançou uma conta global dentro da Conta Simples para empresas que começaram a fazer muito pagamento exterior. Então tem produtos de câmbio, cartão global, né, para a empresa. Então... Que legal. Mas eu não sei se eu tô confundindo, mas acho que eu escutei um podcast teu e que você deu não sei se teve quando você estava voltando da iCombinator, teve um sócio que não quis ficar.
E aí eu lembro dessa parte do podcast que você falou, cara, você tem certeza? Você está olhando o filme pela fotografia. Pô, acho que vocês estavam passando por alguma dificuldade nesse momento e tal. Você ainda tentou segurar, você tentou fazer. Ele falou, não, cara, eu tô numa outra fase da minha vida. Conta cara, um a gente tinha um quarto sócio no começo que ele tocava a parte de marketing ali. E durante o Y Combinator, no Bet, que a gente tava naquela loucura que eu falei, pô, trabalho 24/7, intensidade e tudo mais, ele cara, começou a colocar alguns pontos, e aí ele falou, cara, eu preciso de uma semana aqui que eu quero sair. Aí eu falei, pô, mas assim, cara, a gente tá no meio do Y Combinator, a gente vai terminar esse bet, a curva de crescimento tá apontando, a gente vai conseguir levantar uma boa rodada. Cara, acho que você tá olhando esse filme através de uma fotografia. E ele, cara, assim, eu acho que você não tem que decidir nada agora. Cara, tira tu uma semana, cara, desliga. Na hora que você voltar, você me fala a tua decisão. E aí, quando ele voltou, ele realmente queria sair, a gente combinou a saída, organizamos tudo. E aí ele saiu, né? Até naquela época, o Y Combinator perguntou, cara, o que aconteceu e tudo mais. Eu expliquei, eles, beleza, tranquilo. E aí acabou que aí ele saiu e a gente ficou, nós três, eu, Fernando e Ricardo, né? Mas acho que faz parte, né? Faz parte, são escolhas, né? São escolhas. A vida é feita de escolhas. Né? E assim, desejei sucesso, torço muito por ele nos caminhos que ele seguiu. E tá tudo certo, né? Sim. A gente ali organizou e... Cada um que se arrependa ou não se arrependa das suas escolhas. A vida é assim, né? A vida é assim, exatamente. A vida é assim. Mas eu lembro, porque agora que eu tava vendo, eu escutei um podcast teu, e acho que eu tava correndo, tava fazendo alguma coisa, aí eu parei para pensar, eu falei assim, pô, tem tudo a ver, porque às vezes você realmente tá num momento de turbulência, um monte de coisa, e você quer desistir. Aí eu acho que vem um pouco aquela performance do atleta, né? Cara, 44 minutos do segundo tempo, estamos perdendo. Cara, se você não desiste, você vai lá, é capaz de fazer um gol e ir pro empate, né? Tem que dar a mais ali, né? Mas uma coisa interessante dessa relação de sócio, né? Que não é uma relação fácil. A sociedade é um negócio que, cara... Acho que no começo ali a gente... eu falo que tem um alinhamento de astros, né? Porque nós três, né? E na época tinha o quarto sócio, mas... Cara, a gente estava vindo de uma mesma indústria de pagamento. Eu tinha uma experiência curta de Stone, o Ricardo também, trabalhou também na Acreditas, o Fernando foi Cielo, Santander. Padrão de vida muito parecido, eu acho que isso também contou, porque, cara, quando tem sócios que têm padrões de vida muito diferentes naquela fase... O cara quer ganhar um pouco mais, porque senão não banca ele. O padrão de vida é diferente, a fome às vezes é diferente, né? Então a fome todo mundo era muito igual. Skills complementares, então o Ricardo é um cara muito de venda, marketing, distribuição, muito bom nisso. O Fernando, tecnologia, produto. E eu acabei sendo o cara generalista, negócio, finanças, estratégia, relação com o investidor. Então, complementariedade. E aí, conforme o negócio vai crescendo, cara, você vai tendo... os papéis vão mudando e você vai tendo uma outra dinâmica. E eu sentei um dia com eles, eu combinei. Eu falei assim, galera, é o seguinte. Acho que aqui a gente tem que colocar uma governança mínima até na nossa relação. E eu falei que a gente tinha 3 níveis de relação, né? A relação pessoal, cara, eles são padrinhos do meu casamento, eu sou padrinho do casamento deles. Cara, precisa de qualquer coisa pessoal, pode ligar 24/7, estou aqui. Cara, a gente tem essa relação. A gente tem a relação de sócio. Nós 3 juntos, a gente carrega a maior participação desse negócio. Então, a gente tem assentos no conselho, a gente tem decisões importantes em relação à governança da empresa, caminhos, rodada, investidor, levanta, não levanta, stock option, cultura. Então, a gente tem que ter conversas como sócio. E aqui, na cadeira como sócio, a gente é sócio e beleza. Só que a gente tem a relação também como executivo. Eu não gosto da palavra muito executivo, né? Mas na função, né? Eu sou o CEO, o Gotti, ele é o CRO, o Fernando, ele hoje é o Chief de Conta Global. Só que como CEO, vão ter decisões que eu vou ter que tomar que cabe a mim como CEO, que não é a pessoal e não é a de sócio. Como CEO, eu vou ter que decidir sobre pessoas, sobre estratégia de salário, sobre dinâmicas de estrutura, quem reporta para quem. E essas decisões cabem a mim e precisa ter um decisor final. Vocês entendem essas 3 relações? Vão ter momentos que a gente vai estar na conversa como sócio, mas tem momentos que a gente vai estar na conversa como executivo. E, cara, eles falaram, cara, a gente entende. Então, quando você tiver decisões como executivo, cara, a gente confia, a gente acredita que é o melhor, mesmo que possa não ser o melhor para mim. Cara, isso, Márcio, facilitou tanto a relação, cara. Porque chega uma hora que eu falo assim, galera, eu preciso dessa conversa, mas essa conversa aqui é eu como CEO. E é isso. Essa conversa aqui é a gente como sócio. Eu penso assim. O que você acha? Então, cara, esse foi criando uma governança legal, que facilitou muito o nosso dia a dia. Não é fácil, né?
Mas acho que eles entenderam, eu entendi eles também, e a gente criou um canal que cara, deu certo, deu liga. Mas essa visão executiva, porque empreendedor, normalmente, eu sempre fui empreendedor desde o início, né, cara? Empreendedor é um cara meio que maluco, às vezes desorganizado. Cria caos, né? Cria caos, meio desorganizado. É um cara que, pô, não tem muito querer planejamento. É um cara que fala, cara, a gente precisa colocar essa feature no aplicativo. Ele não vai querer fazer 10 reuniões, querer botar um OKR ali, chamar um monte de gente, ficar desenhando wireframe. O cara vai, cara, senta aqui, vamos botar esse troço para rodar e já vamos testar. Então, eu sofri um pouco quando a empresa começou a crescer e começou a ter que se relacionar com o executivo, né? Porque é aquela história. O executivo, ele tem que executar. Sim. Como que você conseguiu fazer fazer essa virada de conseguir separar a cadeira de empreendedor para o executivo? Sim. Porque hoje os teus sócios, né? Eu vejo que tem muitos empreendedores que saíram da cadeira de executivo. Sim. São excelentes empreendedores, são caras visionários, mas não conseguem fazer a gestão e tá no papel de CEO. Como que você conseguiu isso? Cara, eu acho que eu investi muito, por exemplo, em coaching desde a rodada do Series A. Assim, porque eu entendi que eu ia ter que trazer pessoas de mercado para algumas cadeiras, né? Então, hoje a gente tem um CMO que veio de mercado, a gente tem um CTO que veio de mercado, tem uma CHRO que veio de mercado. E eu tinha a percepção que, cara, eu precisava de alguma maneira estar preparado para lidar com essas pessoas. E no primeiro momento, foi um desafio, porque eu dei muita autonomia e eu pensava assim, eu tenho que dar a direção, eu tenho que dar o norte e essas pessoas vão tomar as decisões e a gente vai conseguir escalar. E aí, ao longo dessa trajetória, eu tive fazendo ajustes, né? E aí, teve o Founder Mode, aquele paper. Agora lembrei de novo. Cara, eu estava... Foi esse podcast que eu ouvi. Eu escutei 2 vezes. 2 vezes. Cara, eu estava lá no evento do Y Combinator que o Brian Chesky faz o famoso discurso... Fundador do Airbnb. Do Airbnb. Que faz o famoso discurso que depois o Paul Graham escreve o Founder Mode. Cara, eu saí daquele encontro, né? Que eram empreendedores que tinham passado pelo Y Combinator, que estavam em diferentes fases. Cara, com a cabeça explodindo, assim. E eu falava, cara, eu tô errando em uma coisa. Eu estava achando que na minha cadeira eu tinha que dar a visão, que eu tinha que colocar as pessoas nas cadeiras, cara, gerenciar através de sistemas de gestão OKR. Hoje me dá um frio na espinha escutar OKR. E, cara, a coisa ia acontecer. E eu sentia, cara, puta, nossa velocidade de evolução de produto tá meio lenta. Pô, mas, cara, o time, se eu perguntar pro time, cara, quais são os clientes principais que a gente tá em risco de churn que a gente tem que resolver? Às vezes o time não tinha resposta na ponta da língua. Cara, quem são os clientes que estão no pipeline, que são os grandes contos que a gente pode usar no marketing para trazer mais clientes? As coisas não estavam se conversando. E eu percebi, cara, que eu tava um pouco distante. Então, assim, naquele momento, eu falei, cara, eu tô entendendo errado o que é o meu papel. E aí no papo, né, o Brian Chesky fala, cara, leadership is not absence, it's presence. Né? Liderar é, cara, você estar presente. Você querer saber os detalhes não é microgerenciamento, get into details. Né? E eu voltei daquele encontro no Vale do Silício, cara, nossa, com a cabeça borbulhando e comecei a mexer um monte de coisa. E, cara, falei, galera, não tem mais esse negócio de OKR, acabou o OKR. Agora é meta. A meta é desdobrada em cima de um plano de negócio. Cara, que a gente vai ser agressivo nesse plano. E eu quero saber quem que é responsável por qual meta aqui. Eu vou acompanhar semanalmente todas as metas. Roadmap de produto, cara, não tem mais esse negócio de discovery, e vai, faz a pesquisa e vê se vai engajar e depois, de repente, sai um produto que vai... Cara, eu quero saber quais são as grandes apostas para os próximos 3 meses, eu quero data para o lançamento. Eu vou acompanhar também semanalmente. E comecei a mexer. Márcio, os reports você diminuiu pra caramba também. Cara, horizontalizei a empresa, mudei a estrutura de spam e comecei a estar próximo. Cara, a carga de trabalho minha aumentou. Pô, mas, cara... Beleza, talvez eu tava com uma carga no lugar errado. Quando aumentou, eu falei, cara, beleza, é isso, né? Vamos. Cara, a empresa acelerou o processo de lançamento, a gente conseguiu estar mais próximo dos clientes, eu criei um paper que chamava Questions That Matter. Que é assim, cara, quais são as perguntas que realmente importam para o negócio? Cara, em venda, quais clientes a gente deixou de fechar e por que a gente não fechou? O que falta no produto? Para os clientes que a gente perdeu, cara, por que esse cliente deixou de usar a gente? O que falta no produto? Em produto, cara, qual que é o ciclo nosso de lançamento quais são os recursos que a gente vai lançar que vai transformar a vida do nosso cliente? Em pessoas, cara, quais são os motivos do desligamento que a gente está desligando pessoas e quais são os motivos de contratação? E comecei a escrever esse paper. E falei, galera, a gente precisa saber responder essas coisas na ponta da língua. Se a gente não souber, a gente está perguntando as coisas erradas. Né? E aí, aquele, obviamente, começou a mudar o processo da empresa. Aquele encontro lá com o Brian Chesky, o Founder Mode, eu falei, cara, tava fazendo errado. E o paper fala sobre isso, o Brian cobrou muito sobre isso, que ele falou assim...
Cara, eu fui ensinado que eu tinha que contratar gente de mercado, que eu tinha que setar a visão, meu board falava que era isso, que eu estava no caminho certo e deixar a galera trabalhar. Cara, eu quero get into details, eu quero estar próximo, eu quero setar o pace, eu quero, cara, eliminar reunião desnecessária, burocracia que, cara, só atrapalha a empresa. E eu falava, cara, assim, todo mundo, Márcio, naquele encontro, assim, eu tinha uns 100 empreendedores, todo mundo saiu, cara, puta, tô fazendo um negócio errado, nossa, cara, realmente, né? Foi um tapa na cara de todo mundo. E a empresa mudou. Então, assim, eu acho que o papel... Por isso que eu não gosto da palavra executivo. Porque, cara, eu não me vejo como executivo. Eu continuo me vendo como empreendedor, né? Que criou uma governança, mas, cara, se eu quiser ligar pro engenheiro, cara, sênior, que tá tocando tal feed, cara, eu vou entrar no detalhe, quero saber o que ele tá fazendo. E se alguém achar ruim, cara, putz... desculpa, assim, eu tô preocupado se a gente tá fazendo a coisa certa na empresa e se a gente tá fazendo o melhor pro cliente, Fantástico. cara. Se você tá preocupado se não é, cara, tá preocupado com a coisa errada. E aí eu tô preocupado com você, entendeu? Mas isso você conseguiu fazer porque você não tinha interferência dos investidores. E você alinhou com os teus sócios os papéis, teve um alinhamento ali com os papéis, eles entenderam que alguém no final tinha que dar alguém tinha que dar a palavra final. E não tinha que obedecer investidor. Porque se o investidor chegasse para você e falasse assim, não, peraí, o que é isso? Não, nós queremos processo, queremos governança, o que é assim que funciona e tal, não sei o que, você ia ficar louco. Por que eu tô falando isso para você? Foi o que aconteceu comigo. Eu não consegui fazer isso. Chegou uma hora que eu vi que a empresa estava crescendo. E, estava burocrática, mas burocrática demais. Eu tive que aceitar colocar executivos. Até aí tudo bem. Beleza. Pô, cara, vamos trazer gente. Se não é bom, troca. E tem que escalar, né? Tá certo. Não é bom, troca, né? Eu tinha o papel de CTO, de CEO e CTO. O meu irmão era CMO, que era meu sócio. Eu fazia 2 papéis importantes, uma empresa 100% digital. Tecnologia. E ainda eu era CEO. Então, às vezes, eu era cobrado assim, cara, mas, pô, você não está fazendo reunião motivacional. Eu falei, cara, não vou fazer reunião motivacional. Motivacional é o salário pago, o cara ganha bem, o cara tem aqui uma baita estrutura, ele está aqui numa empresa que está crescendo. Para mim, isso, como empreendedor, isso é motivacional. E se ele não se motiva ele mesmo, Exato, eu não tenho que ficar fazendo reunião de bom dia, café com o CEO todo dia de manhã, cara. Meu tempo é precioso. Eu tenho que estar pensando na nova inovação, no que está acontecendo, eu tenho que ver se está validando, se não está validando. Eu, como CEO, cara, as primeiras pessoas que eram contempladas lá no Michael, eu pegava o telefone e ligava. Porque o cara, quando é contemplado no consórcio, é uma vitória. Nossa, vou comprar minha casa própria, vou comprar o meu carro e tal. Eu ligava e falava, oi, dona Ana, tudo bem? Oi, olha aqui, queria dar os parabéns. Aqui é o Márcio Kogut, fundador do Maicon. Você acabou de ser contemplada, vai realizar o seu sonho. Pô, a mulher chorava do outro lado. E até quando eu tinha 4, 5, 10, 20 mil clientes, eu parava para ligar. Isso, para mim, eu considerava importante. Não um café com o CEO para motivar um time de cara que estava desmotivado. Total. Que acordava de manhã cedo desmotivado. Total. Só quando eu chegava na reunião de conselho, para debater isso, para conversar, os investidores, os caras que eram acionistas, eles eram executivos. Não tinha nenhum empreendedor ali. Entendi. Então, eles eram executivos. Aí eles chegavam para mim e falavam assim, pô, mas você é empreendedor, você não sabe se relacionar com o executivo. Eu falei assim, cara, vocês estão misturando. Não é que eu não sei me relacionar com o executivo. Eu acho que o executivo tem que executar. Ele tem meta, ele tem ali, e ele nunca vai brigar pelo negócio, como eu, que sou o fundador, vou brigar. Porque o executivo está muitas vezes preocupado com o próximo emprego dele. Porque se não der certo aqui, ele não vai brigar com o concorrente. Ele não vai lá chegar e bater no concorrente, porque o concorrente pode contratar ele pagando um salário melhor e dando um bônus melhor no próximo ano. Então, eu comecei a ter esse conflito, e como eu sou um cara um pouco mais velho, né, e criei o negócio, eu não estava conseguindo ter essa administração. E frustra, né? E aí vem a falha muito grande, que mesmo você perdendo o controle em ações, você nunca pode perder o golden shares, a palavra final. Né? Ou a palavra final ou o poder de veto. Isso aí, cara, é o que eu sempre ensino hoje para os empreendedores, que eu tive que aprender na dor mesmo. Porque se você tem a palavra final, é o seguinte, cara, não vai ter mais esse negócio de eu carregar aqui dentro. Agora vai ser essa planilha Excel e chega. Acabou. Não, mas como assim está mudando e tal? Então, isso foi uma coisa que eu sofri, porque a empresa começou a crescer, os meus sócios eles vinham de um grupo econômico grande, mas da economia real, né? Infraestrutura, logística, não empresa de tecnologia, e começaram a engessar todo o processo. Uma coisa que você falou que eu acredito que dificultava esse processo, falou, a empresa estava crescendo, estava aumentando o faturamento. Quando está crescendo, fala, mas por que vai fazer? Cara, tá dando certo. Né? Acho que tem que crescer meio desorganizado no começo, cara. Senão você trava, né? Mas eu cheguei a uma conclusão, cara. Os momentos que eu mais tive a oportunidade de fazer mudança
eram os momentos que a gente estava ou com o resultado abaixo da meta, ou que estava enfrentando alguma crise. E, cara, a hora que acontece isso, o espaço para mudar, ele fica mais maleável, né? E eu cheguei a uma conclusão que, cara, se tá tudo bem, eu vou ter que criar esses momentos independente, tá tudo bem. Porque a empresa vai dando resultado, ela vai se acomodando, ela vai... Ah, não, tá tudo certo, então é assim mesmo. E o negócio tá crescendo. Nessa última captação que vocês fizeram aí, vocês já estavam no momento que você falou, não precisava de dinheiro, né? Sim. E a gente vê que hoje a Conta Simples está crescendo em várias verticais. Vocês utilizaram esse dinheiro para alguma parte de M&A, fusões, aquisições, ou como que você vê isso? Você prefere desenvolver ou comprar alguma coisa que já está meio pronta e agregar no teu ecossistema? Sim, cara, a gente fez um M&A que era em 2022, quando a gente fez o Series A, que a gente tinha muitas empresas que utilizavam compra de anúncio, né? O cartão para comprar anúncio e tudo mais. A nossa tese sempre foi como que a gente pode agregar além da compra do anúncio, além, né, só do pagamento. E essa empresa gerenciava os ads, gerenciava os ROIs de campanha, conseguiam criar isso. Integramos a empresa, absorvemos o produto, beleza. Hoje em dia eu olho pro dilema entre buy or build, né? Entre comprar e desenvolver. Cara, eu estou majoritariamente preferindo ir pro construir interno. Com as N ferramentas de AI, com o ciclo de desenvolvimento tão baixo, com a capability de ter a tecnologia tão acessível e ter esse ciclo tão rápido, cara, M&A demora, tem que negociar, cultura, integração de produto, você tem um risco de não dar certo. Então, cara, já que o processo de M&A é longo e, assim, tem que alinhar muitos astros para dar certo, cara, em 1 mês, 2 meses, hoje em dia você consegue validar, às vezes, uma nova vertical, um novo produto, uma nova tese que não necessariamente você precisa comprar alguém para fazer, né? A não ser que seja uma estratégia meio que de aquisição de usuários, crescimento. Sim, A não ser que tenha um outro tipo de sinergia do que só uma função, um recurso ou algo que vai agregar ali no teu negócio, né? Total. Tanto é que apareceram algumas no ano passado, a gente olhou, mas decidiu não seguir. Ou a aquisição, né, do talento, né? O acqui-hire, né? Que é trazer uma tecnologia que alguém está desenvolvendo, aquilo pode acelerar muitas coisas. Cara, seguinte, e agora vamos falar um pouquinho, a gente está super avançado no programa aqui. Boa. Mas o papo tá bacana, porque acabamos lembrando esse ponto do Founders Mode. Foi bem legal, eu lembrei desse podcast, porque nessa época deu uma repercussão, né? Quando o fundador do Airbnb lançou isso, foi uma repercussão, principalmente os executivos, né? Começaram a quase fizeram motim, passeata na Paulista. Mas, cara, eu acho que cada um tem o seu perfil. Tem excelentes executivos, isso não dá para falar. Tem executivos que até ganham stock options de grandes empresas e ficam bilionários. Esses próprios executivos de Microsoft, Google e tal, não foram eles os fundadores, tem um né? brasileiro que é o Gu Barra, por exemplo, na Meta, né? Um cara que construiu muita coisa. E não foram os fundadores, mas conseguiram ser executivos com um perfil de fundador, né? Que é aquele cara que está pensando no negócio. Enquanto eu fui contratado para estar dentro dessa empresa, eu vou... matar e morrer por essa empresa. Né? Eu não vou ficar aqui administrando e fazendo o meu trabalhozinho básico, porque eu não sou dono. Não, cara, o cara tá ali, o cara tem que... E também tem aquela filosofia de quando o cara é bom, eu acho que você tem que tentar dar uma cenourinha e valorizar esse cara, né? Porque não adianta você chegar para os caras, tinha muita empresa que falava, você tem que pensar como dono. Cara, mas pensar como dono e ganhar como executivo não adianta. Se você vai me dar um pedaço na frente, eu vou ter um stock option, se eu tenho que bater essas metas, se eu te entregar esse resultado, eu vou ter um pedacinho. Então, também para o cara também pensar como dono e dar o sangue, ele tem que ter algo mais do que simplesmente um salário e um bônus no final do ano, né? Total. Cara, quando eu entrei nesse modelo mais Founder Mode, o que eu mais me impressionei foi que a maior parte do meu time e os executivos que tinham vindo de mercado seguiram nesse movimento. Uma pessoa só que não seguiu e beleza, que nem o sócio lá no começo. Porque daí o Brian Chesky falou um negócio naquele encontro, que ele falou assim, cara, é igual um personal trainer que ele vai do lado da tua esteira ali, você está correndo e você vai, cara, colocar a esteira... cara, numa potência, na velocidade máxima. Cara, tem gente que vai conseguir aguentar o ritmo, tem gente que a esteira vai jogar longe, né? E acho que é a mesma coisa. Mas o que foi mais legal é que muito do time que eu montei, cara, tinha seguiu esse modelo, né? De ser builder, de colocar a mão na massa, de, cara, querer olhar os detalhes, de entrar nesse pace. E eu falei, cara, que legal, porque faltava eu fazer esse papel, né? Eu como líder, o número 1 da empresa, cara, se eu faço isso as pessoas seguem, cara, mudei o pace da empresa. E se não segue, eu tenho que trocar, né? Mas a maior parte seguiu e a gente conseguiu começar a entrar nesse ritmo. E, obviamente, de outras camadas, né?
Teve gente que acompanhou, teve gente que não acompanhou. E tá tudo certo. Acho que o importante foi mudar um formato, um modelo. E hoje, cara, eu olho lá, principalmente o time de engenharia hoje, cara, assim, eles estão tão animados com o que dá para construir com AI, se colocar a mão na massa. E, cara, outro dia o nosso CTO, né, que ele, cara, não programa mais, faz um tempo, ele falou, cara, reunião lá, a galera queria contratar um sistema de Kanban e não sei o que, e tava avaliando custo. Cara, eu ali no Cloud Code peguei o negócio, fazia tempo que eu não tava desenvolvendo, cara, codei e falei, galera, contratar o quê, cara? Tá aqui, ó, tá feito, né? Eu falei, porra, animal. Cara, eu quero que você faça mais isso, porque quanto mais você fizer isso, mais o teu time e os engenheiros vão falar, cara, se o CTO tá fazendo isso, cara, eu aqui, meu amigo, vou ter que acelerar, senão, né? Então eu comecei a ver o nosso time fazendo esse processo também. Cara, isso foi muito legal. E, obviamente, tem outras pessoas que falam mais numa caixa, mais o executivo... que não queria sujar a mão de tinta, que estava mais preocupado com o cargo, com o status, com a cadeira que senta. Putz, cara, a gente tem uma cultura lá na Conta Simples que se a pessoa vai com essa agenda, cara, ela não fica, né? Não aguenta, porque eu tô entrando nos detalhes, eu tô ali junto, o time tá junto, a gente tá se cobrando, a gente criou uma cultura de alta performance, que a gente se cobra, que a gente se puxa régua. E, cara, quando você tá num ambiente desse, você não pode ter ego, você não pode querer preservar a tua cadeia, não me toque, aqui... jogar um jogo político, cara, não rola. E a gente conseguiu criar isso lá dentro e é um dos motivos que eu mais me orgulho da nossa cultura hoje. Ah, que legal. O último fundador que teve aqui, a gente conversou sobre o momento que a gente está vivendo aí no mercado financeiro, né? Especificamente aí nesses últimos 6 meses, desde a liquidação do Banco Master, o Banco Central aumentando a régua aí, a régua das fintechs. As regras da fintech, um monte de SCD desesperada, porque antes era 1 milhão, 5 milhões, e agora está tendo que levantar 40 milhões até 2017, 27 para poder botar no PL e tal. O que você acha? Você acha que porque o Banco Central ele abriu muito o leque para inovação, que é bom, porque o Brasil é um dos países que mais inovou no mercado financeiro, né? Isso desde muitos anos. É o país que mais inovou em bankline, né? Em você fazer transferência online, em conta online, porque não existia isso nos Estados Unidos. Você conseguia fazer uma TED no mesmo dia e tal. E daí o Banco Central abriu bastante oportunidade até para ser mais competitivo o mercado de fintechs, como a Conta Simples e como várias outras, perante os grandes bancões, né? Os grandes bancos. Mas aí deu no que deu, né? Então, o que você está entendendo nesse momento aí esse novo aperto que o Banco Central está fazendo e como que você vê a Conta Simples aí se adaptando nesse novo movimento? Cara, eu acho o Banco Central assim, num movimento muito importante, porque quando o mercado se abriu, as licenças, e tem muita gente que estava construindo soluções em cima das empresas, das startups e fintechs que tinham licença. Então, no final do dia, aquela empresa final não precisava ter uma licença e começava a operar quase como uma instituição de pagamento, um banco, enfim. Cara, isso criou um descontrole muito grande, né? E a gente sabe, onde tem dinheiro, tem gente mal intencionada, tem gente tentando fazer algo que não é legal, algo que não é ali seguro. Então, acho que o Banco Central ele entendeu o lado negativo dessa abertura de mercado e está remediando. Empresas, cara, como a Conta Simples ou como outras fintechs que sempre operaram dentro de uma regulamentação, mesmo que não estava com uma regulamentação direta, criava os processos de governança. A gente sempre criou os processos de governança, né, na empresa, controle de risco, controle de segurança. A gente sempre teve isso. Antes da gente ter a primeira licença aprovada, né? Porque a gente utilizava um parceiro, mas esse parceiro também tinha as suas regras, a gente, falava, a gente quer ter isso do nosso lado. Então, o processo nosso de licença de SCD, quando a gente foi aprovado, não tinha nada que implementar. A gente já tinha todos os processos ali que rodavam. A gente está num outro processo agora de financeira, né? Então, questão de capital regulatório, questão dessas governanças, já está tudo em place, é mais uma burocracia do Banco Central fazer. Mas, eu me incomodava, porque eu falava assim, tem gente que não está fazendo isso. E, no final do dia, tem um risco pro sistema, um risco para o mercado, para o público entender, uma fintech, será que é seguro ou não é? Então, o Banco Central tem realmente que fazer esse movimento de subir a barra. E empresas que já tinham uma maturidade de conseguir navegar nesse ambiente mais regulado, não vão ter problema, né? Não vão sofrer. Mas a governança ela exige um nível de processo interno que precisa ser criado. E a gente, sempre orquestrou com essas licenças. A primeira liderança mais sênior que eu trouxe
negócio lá no final de 2020, foi um head de prevenção, segurança e risco, né, para a empresa. Né? E eu falava, cara, será que vai ter trabalho suficiente para um cara desse porte? Né? Será que... Cara, e tinha coisas que eu percebia que poderiam ser melhor executadas, né? Então é um mercado que quando tem dinheiro envolvido, vai ter gente mal intencionada querendo olhar e todo cuidado é necessário, toda governança é importante e quem ganha é o público. Quem ganha é o mercado, são os clientes que ganham uma confiança e falam assim, cara, eu vou operar como uma fintech, mas eu sei que essa fintech está dentro das regras do Banco Central e está tudo organizado. Que essa era uma discussão, né? A gente começou falando de Nubank aqui, lá atrás, 2017, assim, a gente falava, cara, será que o mercado vai confiar no Nubank como confia num bancão, né? E, obviamente, o mercado vai se educando e vai entendendo que... Né? Então, o Banco Central tem um papel importante para garantir que as financeiras, os bancos digitais, as fintechs, elas sigam processos que estão dentro desse critério. No fundo, acho que o primeiro momento é levantar a régua, né? Ele teve que levantar a régua, porque eu conversei com uma das pessoas do Banco Central e eles falaram, o ideal seria se a gente tivesse mais equipe aqui dentro do Banco Central para poder fiscalizar e monitorar da forma melhor. Então, como a gente não tem, a gente levanta a régua para deixar um capital, um PL maior de cada fintech, porque daí você já vai tirar aquelas que são muito pequenas, que às vezes a muito pequena até estava fazendo algo certo. Sim. Né? Estava ali criando um negócio certo e tal. Então eles tiveram que fazer esse movimento para dar uma filtrada, dar uma limpada no mercado, para que os fiscais hoje, para a equipe aqui do Banco Central consiga olhar as maiores. Isso é bom e ruim. Né? Para vocês que estão mais estruturados, é legal. Para as menores, realmente, para as menores que estavam fazendo tudo redondo, realmente cria uma complexidade maior. Mas hoje dá para criar arranjos com operadores que oferecem infra de tecnologia, infra financeira. Dá para pegar essa camada e ajustar. A gente mesmo, nessa trajetória, a gente teve que se adaptar em alguns momentos que o Banco Central mudou algumas regulamentações. Cara, era uma questão de ou muda, ou se adapta, ou... Cara, a gente não vai conseguir crescer como a gente gostaria. E acho que faz parte, independente de regulador ou não, né? A empresa passa, qualquer segmento passa por momentos como esse, né? De essa adaptabilidade, de enfrentar um movimento de mudança importante. E aí acho que esse é um desafio, independente de regulador ou não, né? De saber se adaptar, saber navegar uma crise, saber navegar um cenário que pode colocar um negócio ali em risco. Né? E acho que como empreendedor, quando a gente escolhe esse caminho, a gente eventualmente vai passar por algum momento como esse. Né? Exatamente. Rodrigo, cara, muito legal esse papo. Para mim foi um dos melhores podcasts que eu fiz aqui. Estou super orgulhoso da tua trajetória. Parabéns, né? 31 Obrigado. anos, cara, com todo esse background aqui. Putz, para mim, você virou uma referência, mesmo sendo mais novo, cara. Muito obrigado, Márcio. Assim, acho que o papo fluiu e também foi legal, né? Que é uma troca. Aprendi muito com você aqui hoje e espero que essa parceria aqui continue. Não, lógico, com certeza vai continuar. Agora, por último, vou pedir para você dar um conselho para quem vai começar a empreender, porque afinal de contas você, cara, é um Forbes Under 30. E eu acho que você tem, além de toda essa tua trajetória, seria legal dar um conselho aí para o jovem empreendedor que está assistindo aí o Founder to Founder. Cara, um conselho, eu falaria que a jornada empreendedora, quando eu fui começar a empreender, eu aprendi 3 coisas. Eu estudei muito a jornada de empreendedores, muito, assim, de diferentes empreendedores. E eu aprendi que tinham 3 coisas. A primeira, cara, ninguém constrói nada sozinho. Então, cara, se você está querendo montar um negócio, saber vender sonhos, saber trazer gente para o negócio, saber trazer gente talentosa, cara, é fundamental. Então, assim, saber vender sonhos, saber trazer gente boa é importante. O segundo, cara, o negócio, eventualmente, se você for agressivo e querer construir algo grande, eventualmente vai passar por um momento de near death experience, né? De quase morte ali, de você, cara, pô, o negócio vai quebrar, não vai quebrar, será que eu vou conseguir captar dinheiro? Será que eu vou conseguir fechar aquele cliente, o fluxo de caixa está acabando? Você vai passar por momentos como esse, né? E, cara, seja preparado, principalmente emocionalmente para passar por momentos como esse, de pressão, de crise, né? Como fundador, você vai ter que segurar as pontas. E o terceiro, cara, tem um propósito maior do que ganhar dinheiro. Obviamente a gente monta negócio, a gente quer ganhar dinheiro, a gente quer mudar de patamar de vida, a gente quer mudar de padrão de vida e tem que ter esse desejo, tem que ter essa ambição. Mas se for só o dinheiro, tem tanto desafio, tem tanto percalço no caminho que se for só o dinheiro não vai valer a pena. E eu acho que tem que ter algo muito maior do que só o dinheiro. Impactar um mercado, mudar a vida dos clientes, mudar a vida dos seus funcionários. Olhar dessa perspectiva faz a jornada ter um propósito maior e obviamente...
construindo algo grande que você vai ganhar dinheiro também. É, legal, porque na verdade assim, o dinheiro tem que ser uma consequência de um propósito e de um trabalho bem feito, né? Total. É assim que eu acredito. Legal. Cara, mais uma vez, muito obrigado aí pela tua participação. Pessoal, a gente está encerrando hoje o Founders to Founder com aqui a presença do Rodrigo, Forbes Under 30, com 31 anos de idade. Criou a Conta Simples em 2019 para resolver a dor do pequeno empresário, do microempreendedor. E hoje está com mais de... Quantos clientes, Rodrigo? Mais de 50 mil empresas utilizando Conta Simples. Então, mais de 50 mil empresas utilizando Conta Simples aí, ó. Então, a gente se vê no próximo Founder to Founder. Founder to Founder, com Márcio Kogut.